Boas, pessoal, então só fazer aqui um pequeno disclaimer. Estes vídeos que eu estou a fazer e que vocês estão a assistir não são mais do que um complemento ao material natural da cadeira, ok? Que nos permite aprofundar alguns exercícios em particular ou desenvolver alguns exercícios mais difíceis, ok? Que vocês têm a oportunidade de rever ou de ver numa altura em que estejam mais propensos ou disponíveis para tal, ao vosso próprio ritmo, e podem repetir as vezes que quiserem. E, portanto, eu vou reservar alguns dos exercícios mais fundamentais para estes vídeos, ok? E depois, estes vídeos não substituem de forma alguma as aulas práticas da cadeira e muito menos as aulas teóricas que eu recomendo vivamente a que vão. Nós vamos apenas fazer a concretização dos conceitos dados nas aulas teóricas para resolver os exercícios, mas lá está, parte-se do pressuposto que vocês já os conhecem e, portanto, já estiveram presentes nas aulas e que já conhecem esses conceitos que vamos utilizar. E, portanto, estes vídeos vão ser muito voltados para a realização de exercícios, porque eu acho que exercícios são muito importantes para se poder treinar e estudar bem a matéria, porque os exercícios é aquilo que põe em causa aquilo que vocês sabem, e mais do que isso, põe em causa aquilo que vocês não sabem que não sabem e só descobrem que não sabem quando estão a fazer os exercícios. E portanto, ou seja, é muito importante ir às aulas práticas, fazer muitos exercícios e podem utilizar esta playlist como referência para ter conteúdos adicionais, de exercícios mais difíceis e com uma profundidade um pouco maior. Ok, então, a primeira questão aqui a ser desenvolvida é precisamente a questão da lei de Coulomb, que é uma lei empírica, portanto, é uma expressão empírica que relaciona a força eletrostática com uma constante, que é 1 sobre 4π epsilon zero, em que este epsilon zero é a constante dielétrica de um determinado meio, neste caso do vazio, e depois, e essa constante elétrica, lá está relacionada com o quão difícil ou fácil é instalar um campo elétrico nesse mesmo meio, é proporcional a ambas as cargas em jogo, assumindo que estão ambas as cargas determinadas no espaço, uma carga é geradora de um campo elétrico, e depois, tipicamente, eu tenho uma carga de teste ou uma carga de prova, que é uma carga que eu coloco num ponto estratégico arbitrário qualquer no espaço, para determinar qual é a força sentida por esta partícula ou por uma partícula de teste nesse ponto no espaço. Ok? E, portanto, a primeira carga é uma carga que gera o campo elétrico, e esse campo elétrico não é gerado instantaneamente, tem um tempo de propagação no espaço. Supondo aqui em questões de eletrostática, em particular eletromagnetismo, nós assumimos que a primeira partícula geradora sempre lá esteve. E, portanto, o campo elétrico está instalado em todo o espaço. Agora, mas é preciso ter a consciência de que isto não é real, não é? Ou seja, uma partícula foi para um ponto no espaço num determinado tempo. E, portanto, o campo elétrico que ela produz tem um início. Ok? Nós não estamos a considerar esse início no contexto do eletromagnetismo. Nós estamos a considerar que ela sempre lá esteve e que, portanto, o campo elétrico que ela gera está instalado em todo o espaço por construção. Agora, temos a segunda carga, a carga de prova, que é apenas uma carga que eu posso dizer que é uma carga de uma unidade, um coulomb, portanto, serve só como carga de teste para eu testar qual é que é o meu campo elétrico em qualquer um dos pontos em que eu coloco essa carga de prova. Ok? Agora, claramente, como esta é uma força central, ela tem a mesma relação com a distância que tem outras forças centrais, como por exemplo a força gravítica. E essa relação é o inverso do quadrado de distância entre as duas cargas. No caso da força gravítica, seria entre as duas massas. Depois, isto é claramente uma força que é direcional, e como força radial que é, na direção é de R. Ora, como é que isto se manifesta em termos de exercícios concretos? A primeira coisa que eu faço quando olho para um problema de física, mas neste contexto do eletromagnetismo, é definir em que coordenadas e onde é que estão essas coordenadas. Ok? Portanto, essa é a primeira pergunta que nós nos fazemos. Ora, vamos dizer que eu, neste caso concreto aqui, tenho estas coordenadas E de X, E de Y, e que definem, portanto, o meu plano, e tenho agora duas partículas, uma que é a minha partícula geradora de campo, esta partícula aqui, que é maiúsculo, e agora eu quero saber qual é que é o campo elétrico sentido por esta partícula Q maiúsculo em qualquer ponto do espaço. Um ponto arbitrário. Então o que é que eu faço? Eu coloco uma carga nesse ponto arbitrário, vamos dizer, neste ponto aqui, e determino que este ponto arbitrário, bem, é um ponto fixo, x0, y0. Agora, como eu tenho este eixo de coordenadas, é de x, é de y, com origem aqui neste ponto específico, no meu 0, 0, eu tenho que poder descrever cada uma das minhas cargas em termos deste referencial aqui. Porque repare-se, quando eu uso aqui a lei de Coulomb, esta força eletrostática, eu tenho aqui de facto esta constante que aqui está, tenho aqui as cargas que tipicamente me são dadas, e agora tenho aqui dois problemas, que é, número um, encontrar qual é a direção de uma carga para a outra, da carga geradora para a carga de prova, e número dois, qual é a distância entre essas duas cargas. E portanto, estes são tipicamente os meus dois problemas em contexto de sobreposição, que é a parte inicial da nossa matéria de eletrostática. Ora, aquilo que eu vou fazer então
sem mais demoras, é descrever cada uma das partículas no espaço, de acordo com este referencial. E esta é a minha estratégia, porque se eu quero definir e descrever qual é que é o vetor que vai de uma destas cargas para a outra, então, em primeiro lugar, eu tenho que descrever uma carga e a outra, correto? Então, a primeira carga, que eu vou chamar este vetor RQ maiúsculo, tem uma posição, está aqui ao longo do eixo de X, e portanto eu posso dizer que essa carga aqui está na posição, por exemplo, D0. E esta é a descrição, em termos deste referencial aqui, e deste sistema de coordenadas ortonormal, a posição desta carga que é maiúscula. A carga que neste caso está a gerar o campo. Agora, eu tenho por outro lado esta carga aqui arbitrária, que eu coloco estrategicamente neste ponto, porque é neste ponto que eu quero saber qual é que é o campo elétrico que ela sentirá. E, portanto, vou descrever também a sua posição, através deste outro vetor aqui, que eu vou dizer que é R que é minúsculo. E esse R que é minúsculo tem coordenadas x0 e y0. Portanto, quaisquer pontos arbitrários no meu plano. Por outro lado, aquilo que eu procuro realmente é qual é que é o vetor que vai de uma carga para a outra. Da carga geradora do campo para a carga de prova, que, que está colocada no nosso ponto de interesse. Porque isso é o que me permite determinar qual é que é a direção e, por outro lado, permite-me determinar também qual é que é a distância entre as duas. E a partir dessas duas informações, que eu consigo obter a partir da descrição da posição de cada uma destas cargas, então, usar a expressão e perceber qual é que é a força sentida. Bom, então aquilo que eu vou fazer é, eu posso fazer este vetor aqui que vai de uma carga até a outra. Este é o meu vetor R. E agora, sabendo de antemão que este vetor que aqui está dá-me exatamente o mesmo ponto que a soma destes dois vetores, a soma vetorial destes dois, bem, eu simplesmente escrevo essa expressão, que R mais R que é maiúsculo é igual a R que é minúsculo. E o que é que eu quero saber efetivamente aqui? Bem, para saber qual é a direção deste R, ou seja, qual é a direção do R, em primeiro lugar, descrevo justamente o R em termos dos vetores que eu já conheço, que eu sei descrever a posição desta partícula e desta partícula aqui, e fico simplesmente com isto. Mas eu sei o que é RQ minúsculo e sei o que é RQ maiúsculo. Estão justamente aqui em cima. Portanto, aquilo que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que substituir os valores que eu já conheço, e portanto vou ficar aqui com x0 menos d, y0. Ora, tendo o vetor R, isto é dizer, tendo este vetor aqui, eu consigo saber tanto a sua direção como a sua norma. Podemos começar, por exemplo, pela sua norma. A sua norma vai ser nada mais, nada menos, pelo teorema de Pitágoras, x0 menos d ao quadrado, mais y0 ao quadrado, e a sua direção vai ser, no fundo, normalizar esse vetor R pelo seu tamanho, isto é, pela sua norma, que nós acabamos de descobrir. Ora, a norma deste vetor tem componentes bidimensionais, não é? Tem duas direções, uma é de x e uma é de y. Portanto, este vetor R é descrito sob forma de combinação linear destes vetores direcionais, é de x e é de y. E, portanto, a sua direção é esse vetor justamente a dividir pela sua norma. Que é simplesmente o meu vetor R, que eu descobri aqui em cima, portanto, descobri aqui, a dividir pela sua norma, que eu descobri agora mesmo. x0 menos d ao quadrado mais y0 ao quadrado. Ok, e tenho também agora a minha direção. Agora é muito simples, porque eu tenho a minha expressão da minha força elétrica, isto aqui é constante e estas cargas eu sei. Agora, também sei qual é a norma do vetor, e portanto a distância entre estas duas cargas, e sei também qual é a direção desse vetor. Portanto, consigo fazer essa descrição para esta força eletrostática, 1 sobre 4π ε0, que é minúsculo, que é maiúsculo. O que é o meu R ao quadrado? Bem, é a norma ao quadrado. Isto dá-me um módulo deste radicando aqui. Ok? Portanto, seria pôr isto aqui ao quadrado e, portanto, fica-me aqui o módulo disto que está aqui dentro. Vamos então descrever este módulo aqui. x0 menos d ao quadrado mais y0 ao quadrado. Por outro lado, falta aqui o meu EDR. Portanto, eu já descrevi isto aqui em baixo, falta-me aqui descrever o EDR. E o que é EDR? EDR é o meu vetor R, que eu sei o que é, a dividir pela norma desse mesmo R, que eu também sei o que é. Portanto, vou substituir agora este EDR simplesmente por x0 menos d y0, que é R, está aqui, a dividir pela norma. Portanto, este é o meu vetor EDR. Portanto, x0 menos d mais y0. Agora, posso pôr isto em raiz quadrada ou simplesmente elevado a 1/2. Escrevem exatamente a mesma coisa, são só notações diferentes para o mesmo, não é? Agora, vejamos o seguinte.
Eu no denominador tenho basicamente a mesma base. Isto aqui é sempre positivo, porque isto é simplesmente uma distância, não é? Portanto, este módulo fica, é indiferente ter aqui o módulo. E agora, isto aqui é elevado a 1, e portanto, este denominador fica elevado a 3 meios. Muitas vezes, em problemas de sobreposição, nos vai aparecer este 3 meios, elevado a 3 meios. Ok? E isso não é mais do que apenas reescrever este E de R, sob forma de R a dividir pela sua norma, e portanto fica aqui com R ao cubo. Reparem que isto aqui é exatamente ter isto elevado a 3 meios, não é? Porque R está elevado a 1 meio. E esse R está elevado a 3. Ok? E, portanto, pelas propriedades da aritmética de expoentes, não é? Eles vão multiplicar e ficar 3 meios. Portanto, não é diferente daquilo que nós tínhamos anteriormente, só reescrever isto de outra forma. Bom, e agora isto fica simplesmente x0 menos d ao quadrado, y0 ao quadrado, elevado a 3 meios, e aqui o meu vetor r, que é x0 menos d, y0. E está aqui, reparem que isto é vetorial, não é? Isto aqui é um vetor, que eu posso simplesmente escrever também desta forma, x0 menos d é de x, mais y0 é de y, portanto podia reescrevê-lo também assim, e em newtons. É uma força. Estamos a falar aqui de uma força. E fica então descrita a minha força eletrostática para este problema específico.